A paz do Senhor, amados de meu Deus. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra do dia está em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amados, a palavra, o tema dela é cobiça. A cobiça. O que é a palavra cobiça? A palavra cobiça, ela significa glória humana. A palavra cobiça, desejo desmedido. A palavra cobiça significa desejo desmedido ao dinheiro, aos bens materiais, glórias. Cobiça é o mesmo que ambição. Quando eu cobiço algo de alguém que não é meu, ou desejo algo que não é meu, é de alguém. Então, cobiça é desejo desmedido pelo poder, dinheiro, glória ou bens materiais. Isso é cobiça. A cobiça envenenou a alma do homem, levantou no mundo as muralhas do ódio e temos feito marchar a passo de ganso. Isso é uma frase de Charles Chaplin. A cobiça envenenou a alma do homem, levantou no mundo as muralhas do ódio e temos feito marchar a passo de ganso. Ora, pense comigo, querido. A cobiça foi o que gerou a queda de Eva e Adão, ou Adão e Eva. Então a cobiça, ela é cruel, ela traz prejuízos para nós, porque ela não agrada a Deus. É um desejo desmedido, além do normal, pelo poder. O cobiçoso, ele quer o poder a qualquer custo. Quantos filhos cobiçam a herança do pai, a fortuna do pai, e como ele não consegue enquanto o pai está em vida, ele vai lá e mata o pai para herdar a herança do pai. Ele cobiçou, foi lá e matou. Então, querido, nós, que Deus nos guarde dessa palavra, cobiça. Por que Eva foi enganada? Por que Eva caiu? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 6, e viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ela cobiçou o fruto proibido, porque Deus disse, vocês comem de tudo, mas da árvore, do fruto do conhecimento, do bem e do mal, dela vocês não comem. Porque o dia que comer, morrerão. Então Eva começou a cobiçar. Podia comer de tudo. Mas o inimigo é tão sujo, é tão astuto, que ela começou a cobiçar logo a que não podia. Ela começou a ter um desejo desmedido pelo que não podia. Então ela cobiçou. A Bíblia diz que a árvore era boa para se comer. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Porque Satanás tinha enganado ela. Se você comer, você vai ficar igual a Deus. Você vai ficar sabendo igual a Deus. Vai conhecer igual a Deus. Tomou do seu fruto. Comeu. Deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então, meu querido, fuja da cobiça, porque
o pecado, o que não é meu, dos outros, parece que é melhor, parece que é mais agradável. É agradável aos olhos, mexe com a gente, é desejável, você quer. Mas se não é seu por direito e por legalidade, foge. Ela foi atraída pela cobiça e comeu do fruto. E quando comeu, deu para Adão. Ambos descobriram que estavam. Não eram mais inocentes. Perderam a inocência. Corromperam. Pecaram. E por isso, o homem ia viver sem morrer. Mas ele pecou, desobedeceu a Deus, comeu do seu fruto. A morte que não ia existir passou a existir. E toda a perdição que existe hoje. A degradação moral, intelectual, social. Tudo por causa dessa cobiça de Eva. Muito triste. A terra foi amaldiçoada, o homem, a serpente, tudo. Tudo foi, o diabo foi. Então, meu querido, peça a Deus para te guardar da cobiça. Glorifica a Deus pelo que você tem. Seja realista e louva a Deus pelo o que você tem. Se tem, tem. Se não tem, glorifica a Deus. Mas não cobiça o que não é seu, o que é agradável, mas é dos outros e pode te trazer consequências terríveis. Nós vemos aqui também que através de Ló, através da esposa de Ló, perdeu tudo. Através dela, Ló perdeu tudo. Através dela, o quê? Através da cobiça, Ló perdeu tudo. Por quê, pastor? A Bíblia fala para nós claramente em Gênesis capítulo 13, que os pastores de Abraão começou a brigar com os pastores de Ló. E Abraão não se sentiu confortado com aquilo. Chamou Ló, seu sobrinho, e diz: escolhe para onde você quer ir e eu vou para outro lado. Aí olha o que acontece em Gênesis capítulo 3, versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ele foi levado pela cobiça da campina. Ele foi levado pelos pastos verdejantes da campina, não se preocupando em seu tio Abraão, que era mais velho, não se preocupando nas circunstâncias, não se preocupando em honrar o seu tio. Ele já foi logo levado pela cobiça das campinas do Jordão. É ali mesmo, é ali que eu vou montar meu barraco, é ali que eu vou montar minha tenda, é ali que eu vou melhorar de vida. Não, querido. Você vai melhorar de vida onde Deus te fincar. Você vai prosperar onde Deus te fincar. Você vai florescer e frutificar onde Deus te fincar. Às vezes vemos pastores, pregadores, missionários. Não, se for para tal lugar eu vou. Mas se for para aquele lugar humilde, pobre, lá eu não vou não. Querido, cuidado com a cobiça. Você pode estar querendo cobiçar algo que Deus ainda não tem para você. Então, se você for fiel lá na humilde, na pequena, Deus uma hora vai te colocar lá na grande. Então, Ló, Gênesis 13, 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. A Bíblia fala para nós também, lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17, diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Ele escolheu pela cobiça. Abraão foi na direção de Deus. Deus o frutificou, Deus o prosperou, Deus enriqueceu Abraão, Deus enalteceu Abraão.
Agora Ló, que escolheu pela cobiça e não pela direção de Deus, pela sensatez, pelo equilíbrio, honrando seu tio, ele achou que estava fazendo a melhor coisa. Agora, aqui, em Gênesis capítulo 19, versículo 17, Deus ainda teve misericórdia dele por causa da intercessão de Abraão. E o anjo diz: junta tudo que você tem, some daqui, não olha para trás, porque Deus vai mandar fogo aqui nesse lugar. Eis agora, versículo 17, aconteceu que tirando-os fora, diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa para o monte para que não pereças. Não se deixe levar pela cobiça. A cobiça tem destruído grandes homens, grandes mulheres. A cobiça tem empobrecido homens de Deus e mulheres de Deus. A cobiça tem gerado morte, destruição, desgraça e perdição. Viva com o que você tem. Aceite a realidade de Deus na sua vida. Nós vemos também que a cobiça levou Balaão a maus caminhos. A cobiça levou Balaão a maus caminhos. A cobiça sempre vai levar o homem para terríveis caminhos. Caminhos de sofrimento e destruição. A Bíblia fala para nós em Números, capítulo 22, versículo 7, diz assim: então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. Ó, irmão, quanta gente comprada pela cobiça. Eles foram com a mão cheia de ouro e de prata para comprar Balaão pela cobiça. Ela levou Balaão a maus caminhos, porque Deus não deixou barato. Deus cobrou de Balaão a sua cobiça. Então, pregador, pastor, missionário, cantor, tome cuidado, querido. Tome cuidado, porque Deus nos pesa na balança. A qualquer hora dessa, vamos ser pesados na balança de Deus. A balança dos homens, às vezes, é enganosa, pende para um lado e para o outro. A balança de Deus é justa, ela é correta, então tome cuidado. A cobiça levou Balaão a maus caminhos. Irmão, então tome cuidado, querido. Fuja, pede a Deus para te guardar dessa maldição chamada cobiça. Eu digo que isso é uma maldição. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz assim, olha o que diz a palavra. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele cobiçou o prêmio da injustiça por causa de dinheiro. Então, você, cantor, pregador, pastor, não pode amar o prêmio da injustiça porque alguém está te dando um dinheiro a mais, porque alguém está te ofertando alguma coisa a mais. Seja fiel a Deus, seja correto, seja justo, seja íntegro naquilo que Deus tem te dado. Então, meu amado, a Bíblia diz aqui, segundo Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Deus está nos vendo e nos pesa na balança. Então, meu amado, tome cuidado. Seja fiel. A cobiça também, ela levou os filhos de Coré à morte. A cobiça levou os filhos de Coré à morte. Ela trouxe a morte para os filhos de Coré. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 16. A Bíblia é clara. Êxodo, capítulo 16. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 10. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem.
Versículo 32, olha o que diz. E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Ora, querido, eles cobiçaram, mas eu li errado aqui, é Números. Números capítulo 16, versículo 10 diz assim: e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Está falando contra os de Coré. Versículo 32, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. Datã, Coré, Abirão, eles cobiçaram o sacerdócio de Moisés e Arão, uma coisa que foi dada por Deus, uma coisa que foi dirigida por Deus, uma coisa que foi especificamente ordenado por Deus. E agora eles começaram a dizer, Moisés está achando que é só ele e Arão que tem direito, só ele que pode fazer, só ele que pode. Mas era uma ordem de Deus. E Coré, Datã e Abirão cobiçaram o sacerdócio de Moisés e Arão, começaram a brigar por causa dos privilégios que Arão tinha, dizendo que Moisés dava muito privilégio a Arão porque eram irmãos, e Deus confirma Moisés e Arão no sacerdócio, e agora eles cobiçam o sacerdócio de Moisés e Arão. Eles não queriam o deles, eles queriam o de Moisés e o de Arão. A cobiça é isso, que é o do outro. E a Bíblia diz que por causa dessa cobiça, desse tumulto, Deus abriu a terra e toda a família de Coré, Datã e Abirão foram engolidos vivos pela terra. Então, meu amado, quantas hoje pessoas cobiçando o sacerdócio de alguém, cobiçando o ministério de alguém? Se ele caiu, eu me assumo do lugar dele. Se ele desviar, eu vou para o lugar dele. Se ele sumir, aí agora eu vou aparecer. Não, meu irmão, Deus não trabalha assim, não. Deus é justo e fiel, e sonda os corações e os rins, e sabe as intenções do coração do homem. Tome cuidado. Não vai pela cobiça. Se você tem um chamado, tem um sacerdócio, Deus te fará crescer nele. Não cobiça o de outro, a presidência de alguém, a chamada, o ministério de alguém. Foge, arranca isso do seu coração. A cobiça conduziu Acã à perdição. A Bíblia fala lá em Josué capítulo 7, versículo 1, que ele cobiçou o ouro da cidade amaldiçoada, Jericó. E ele cobiçou uma capa babilônica, ele cobiçou uma cunha de ouro. E a ordem não era para pegar nada, não era para apossar de nada, mas ele cobiçou. E uma vez cobiçado, a tendência é pegar. Quando eu cobiço a mulher de alguém, a tendência é eu querer ela. Quando eu cobiço o ministério de alguém, a tendência é eu querer ele. Quando eu cobiço a chamada de alguém, a tendência é eu querer ela. Quando eu cobiço a casa de alguém, a tendência natural é eu querer ela. Quando eu cobiço o carro de alguém, eu estou querendo com que Deus o cobrasse terrivelmente depois. Ele perdeu a notoriedade de profeta. A cobiça de Acã levou ele à morte, apedrejado com todos os animais, até os animais dele foi apedrejado. Josué diz, porque você nos perturbaste com isso, que você cobiçou e pegou, Deus também te perturbará. E mataram ele, apedrejado, queimou ele, toda a sua casa, até os animais. Então fuja da cobiça. A Bíblia fala que por causa da cobiça, Geazi foi castigado e ficou leproso, porque a ordem do profeta Eliseu era não pegar nada de Naamã. Mas Geazi cresceu o olho e cobiçou o que era a ordem para não pegar nada, diz o profeta. Então, meu querido, não cobiça o ouro e a prata que não é seu e que Deus não te deu ainda. Não, 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 não. Você vai arrumar problema, você vai arrumar dificuldade, tribulação, sai fora.
A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Por quê, irmão? Porque ele cobiçou o ouro e a prata que estava na mão de Naamã e que Eliseu recusou. Eliseu recebia oferta de muita gente, mas a de Naamã ele não quis. Ele sabe lá as razões porque Deus colocou no seu coração. Mas Geazi cresceu o olho, cobiçou o ouro e a prata, foi escondido lá, pediu ouro, pediu prata e voltou. Mas ninguém esconde nada de Deus, nem do Espírito de Deus. Eu escondo de você, eu escondo o meu ministério, a minha chamada, o que eu faço de você, mas de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem como esconder nada. Quando ele volta, Eliseu diz: onde você foi? Ah, eu fui em tal lugar. Porventura o meu espírito não foi contigo? Ele ficou leproso. Portanto, a lepra de Naamã se pegou a ti e a sua descendência para sempre. O preço da cobiça é maldição, é desgraça, é perdição. Então, meu querido, não cobiça o que é dos outros. Não cobiça o que é das pessoas. Não cobiça a chamada, o ministério, a pregação, o louvor que Deus deu para alguém. Ore, Deus vai te dar o seu. Fique tranquilo, fique em paz, mas arranque essa palavra do seu caminho, a cobiça. A cobiça impeliu Judas a cometer suicídio. A Bíblia fala em Atos 1,18 que a cobiça fez com que Judas cometesse suicídio. Mateus capítulo 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcado. Ele foi levado por cobiça em algumas moedas de prata. Que triste para Judas. Judas viu Jesus fazer todos os tipos de milagre. Que triste. Depois cobiçou dinheiro alheio, algumas moedas de prata. E por cobiçar essas moedas, por elas ele traiu o Senhor Jesus. E a sua cobiça o levou ao suicídio. Atos 1,18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. E precipitando-se, rebentou pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. Está falando de Judas, querido. Pela cobiça dele, ele se arrebentou pelo meio. Expressão da Bíblia, não é minha não. Pela cobiça de Judas, ele se arrebentou pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. Esse é o preço de quem cobiça. Esse é o preço da cobiça. Repreenda isso do seu ministério, da sua vida. Por isso, observe a exortação do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 15. Olha o que o Senhor Deus diz. Amados, rejeita essa palavra da sua vida. Não aceita essa palavra na sua vida. Cobiça, isso é uma maldição. Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Irmãos, as pessoas cobiçam por avareza. Eu disse para você no começo que cobiça no dicionário é um desejo desmedido, é um desejo desmedido pelo poder. Ele quer adquirir o poder a qualquer custo, ainda que ele mate alguém, que ele destrói alguém, que ele trai alguém, que ele acaba com alguém que está no seu caminho. Isso é a cobiça. A pessoa quer chegar lá a qualquer custo. Se tiver alguém no meu caminho, eu mato, eu destruo, eu passo por cima, mas eu vou chegar lá. Não. Cobiça, desejo desmedido pelo poder. Repreenda isso da sua vida. Desejo desmedido pelo dinheiro, por bens materiais, por glórias. Cobiça é um desejo desmedido por dinheiro, bens materiais, glória. E as pessoas que têm isso matam, destrói qualquer um no seu caminho por causa disso. Mas a advertência de Jesus para nós, Lucas 12, versículo 15. E disse-lhes:
Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque as pessoas cobiçam por avareza, amor desmedido ao dinheiro, ao poder. Então, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Querido, o melhor da vida não está na abundância do que possui. A vitória da vida, a paz da vida, o gozo da vida não consiste na abundância do que alguém tem, do que alguém possui. Quem está falando isso é Jesus. Mas a paz, o gozo, a alegria, a certeza, a vitória consiste em ter Jesus no coração, em ter Jesus na alma, obedecer suas ordens, seus mandamentos, ter o nome no livro da vida. Isso é abundância de vida. Ter o Espírito Santo, ter a graça, ter a palavra, certeza da salvação, ter a vitória. Isso é abundância de vida. Ter o Pai, o Filho, o Espírito Santo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso sim é que é vida. Tem um corinho que diz: mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso é que é vida. Vida com Jesus. Isso é que é vida. Vida de verdade é vida com Jesus. O resto é só engano, ilusão, vaidade, que diz Salomão ao livro de Provérbios. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Deus te abençoe, amado. Essa é a palavra do dia. Que o Espírito Santo fale maior, mais forte, mais amorosamente e poderosamente no seu coração. Abraço!